Hoje a gente vai fazer uma live sobre abuso infantil, alguns eventos que aconteceram assim nos últimos dias, nas últimas semanas. Vamos conversar aqui com tanto a infância protegida, a Raquel, e depois, assim que puder, a Priscila também vai chegar aqui e vai entrar em contato com a gente. E daí a gente vai conversar sobre esse assunto. O que tem acontecido, como a gente pode, né, evitar certas coisas, como analisar as possibilidades, o que a gente pode evitar, quais são os tipos de comportamento que a gente pode evitar, né? Tipo, como é que a gente pode ensinar uma criança, qual o procedimento, o que fazer quando a gente descobre alguma coisa. Vamos por esse caminho, mais ou menos. Oi, Raquel. Opa, boa tarde. Bom, Acho que deve ser boa noite aí já, né? não, aqui é 2 horas mais cedo. Ah, tá. E aí, tudo bem? Estamos a postos já. Ó, a Priscila também está chegando. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Tá. Deixa eu tentar tirar um pouco dessa luz ali de trás, porque aí fica melhor. Enquanto vocês estão no calor aí, nós estamos no frio aqui. Tá um baita calor. E aí, Priscila? Olá, boa tarde todo mundo. Desculpa aí o atraso. Não estou muito Uai, bem mesmo. Todo mundo se escutando bem? bom, Tô. eu tô. Deixa eu só pegar outro. Pronto. Deixa eu ver bastante. Então, acho que Desculpa aí, gente, a demora. Eu fui almoçar. Eu não estou muito bem da barriga. Estou com ânsia de vômito, não estou me sentindo muito bem aí. Eu não Ih, como. olha lá que a gente vai ter notícia de que alguém vai ser mamãe, hein? Cuidado. Não. É várias coisas. Estou com infecção urinária. Aí eu acho que eu tomei remédio ontem, fiquei me sentindo mal pra caramba, remédio forte, entendeu? Fiquei com crise de gastrite e tudo no mundo, ânsia de vômito. água e repouso. Bom, eu tô aqui à disposição Vincent. É Vincent, Vincent, né? Vincent. Vincent e da Priscila. Você viu meu recado lá, né, Priscila? Você mandar Sim, sua logo pra gente, tá? sim, mano, sim. Então, A minha logo não, eu nem tenho logo. É Tem a logo aquela lá que da... você, É, aquela que você usa sempre. não, tá bom. vamos começar. Eu, Vamos lá. eu assim, ó, para ser bem sincero, eu tinha um sonho que era botar vocês duas numa live. Eu já venho pensando nisso aí há um bom tempo, né? Bom, pelo menos era um ringue, né? Que bom. Então, uma coisa muito triste que aconteceu no. O que é? Eu acho que é bom a gente tornar ciência disso e utilizar isso como alavanca para nos propulsar, para a gente poder fazer mais ciência das coisas que acontecem, do porquê acontece e como evitar. Né? A gente viu um acontecimento que tem uma certa, vamos dizer, é meio dúbio, né? Não há uma certeza, mas a gente vai conversar sobre isso mais adiante, sobre um evento que aconteceu, um pastor, né, tocando uma menina, seja intencional ou acidental, ninguém pode afirmar com certeza,
neste momento. Mas o que acontece? Falando desse momento específico, existem coisas que a sociedade tem como norma óbvia de que certas regiões na mulher, seja ela na idade que for, um homem sem nenhuma ligação parentesca com esse indivíduo não teria a sua autorização para fazer esse toque, né? Eu acho que eu enrolei de uma forma bonita, técnica, mas é óbvio que se alguém for ter autoridade ou a permissão para tocar em uma mulher, deve ser ou seu pai ou seu marido, tá? Ou seu pai em determinadas ocasiões e necessidades de saúde ou higiene, né? Isso acho que é bem óbvio. E no caso de marido e mulher, são outras conversas, é muito particular, né? Desde que seja consensual, tudo que vai... Isso são coisas óbvias da sociedade, são coisas óbvias do comportamento humano, mas o que está acontecendo? Por que parece ser uma coisa tão distante da realidade, as pessoas terem isso como uma noção de clara percepção? Onde tocar, não tocar, quem tocar, por que tocar, onde está, da onde vem essa normalidade, né? Normalidade de pessoas tocarem outras, porque agora eu só falei de homem tocando em mulher, mas também existe a questão da mulher tocando em homem, mulher tocando em mulher e homem tocando em homem, que vai variar as idades, né? E circunstâncias. Então, não existe uma restrição de um sexo sobre o outro. O que existe o agressor, ele tem mais poder do que a vítima, que ela é indefesa. Esse é o padrão, né? O agressor, seja ele o sexo que for, ele vai ser mais poderoso, de alguma forma, contra a vítima, que é causado esse abuso, né? Então, Raquel, o que tu tem a dizer sobre isso? Bom, eu vou dar minha, não é bem minha versão, eu vou dizer o que eu penso, primeiro porque eu não sou juíza nem promotora, mas como operadora do direito, no meu ponto de vista, em particular sobre aquele vídeo em si, o erro começou nos pais da menina. Porque quem educa e quem cuida, a Constituição ela é clara no 227, que é dever da família, depois sociedade, depois Estado. A menina, normalmente, ela já começa a dar traços de mulher, o corpo começa a se formar mais rápido do que o menino. E isso já é um ponto. E isso deve ser um quê? Um sinal de duplo cuidado dos pais. Houve no meu ponto de vista, houve um desleixo, estamos na casa de amigos e houve uma falta de um pai e de uma mãe falarem assim: saiu da piscina, veste uma camiseta comprida, pode ser a minha, coloca uma canga, enrola numa toalha, porque agora vocês vão brincar. Coloca um short, uma camiseta, por quê? Isso não é só cuidado, isso é prevenção também. Por quê? Porque o abusador, ele não tem na testa escrito escarlate: eu sou abusador, eu estou aqui à espreita da minha primeira presa. Talvez não seja a primeira presa. E o que a gente percebe ali? Se aquele vídeo não tivesse estourado no Brasil todo, talvez fosse o sinal. Pode ser que tenha sido o sinal verde que aquela pessoa precisava para dar o próximo passo. Porque é assim que o abusador faz. Ele está entre o círculo da família. Ou ele é da própria família, ou ele é da confiança da família, da convivência da família. E ainda existe um agravante ali.
eram pessoas de poder aquisitivo alto e de conhecimento nacional. Então, eu percebi, inclusive, que eu vi um Ricardo, eu acho que é Ricardo mesmo, Ricardo Vicente, uma coisa assim, é um que... Analista comportamental. Exatamente. Ele fez uma leitura muito interessante da questão do olhar dele, ele fixa na criança e tudo. E assim, percebi uma outra coisa que eu não sei se vocês perceberam na hora que esse pastor, depois eu fui ler, parece que não é pastor, ele é um coach, uma coisa assim, que ele, na hora que ele vai dar a versão, ele está muito nervoso. Eu acho que quem não deve, não teme, não precisa de acionar advogados, não sei o quê. Uma pessoa ponderada diria o seguinte, as minhas atitudes falam por mim, eu não fiz nada de errado, a minha vida pregressa está ali, quem conhece o meu passado, o meu presente, sabe quem eu sou. Eu acho que o discurso seria outro, e eu senti um desconforto na mãe da menina, como se ela tivesse sido imposta a presença dela ali. O pai segurando bem o braço dela e impondo. Então, hoje, as nossas meninas, elas estão crescendo muito, e aquilo ali gera, se um pai e uma mãe não tomarem cuidado, a questão da sexualidade precoce. É por isso que tem esses vídeos que aí os pais e as mães exploram essas crianças fazendo vídeo para estourar com likes, para ganhar dinheiro, para monetizar. Eu acho que isso deveria ser revisto. Priscila, deveria ter um limite. Priscila, tu, por exemplo, tu fez essa postagem na página Amém Senhor, né? Aí por motivos assim mais de precaução, acho que foi necessário. Eu entendo, né? A mensagem ela está sendo passada por aí, mas o vídeo foi tirado por questões de necessidade de prudência, né? E tu tá bem ligada nesse vídeo, né? Acho que foi tu que postou. E em relação ao vídeo, o que tu tem a dizer sobre o vídeo, sobre, no caso, esse caso específico? E eu gosto muito, assim, de uma coisa que tu falou sobre os sinais de alerta, né? Eu só queria, só antes de você passar para a Priscila, proposital ou não, eu acho que o Ministério Público da Infância e Juventude deveria ter olhar tomar posse, pedir esse vídeo, analisar, chamar um perito para analisar, porque querendo ou não, dependendo da idade da menina, configura esse estupro de vulnerável ali. Porque não é só a conjunção carnal que é um estupro. Qualquer ato libidinoso. E ali, se nós formos olhar a olhos... cada um tem seu ponto de vista aqui. Eu fiz durante minha faculdade período de psicologia jurídica, medicina legal, e tento me aprofundar muito sobre leitura corporal, essas coisas. Tem até um livro aqui do FBI sobre isso que eu estou lendo. E eu queria falar sobre a questão da neurolinguística depois, assim, mas a neurolinguística de movimentação do corpo, expressões faciais, entre outras questões. Mas sim, então, no meu ponto de vista, eu acho que o Ministério Público da Infância e Juventude e a Vara da Infância e Juventude deveriam olhar com mais cuidado, esquecer a fama e dar uma olhada, porque para mim, como o direito como o direito não é exato, há várias interpretações. No meu ponto de vista, configura esse estupro de vulnerável. E aí, Priscila? Eu achei bem interessante isso que a doutora Raquel falou, porque primeiro entrando naquela pergunta que você fez inicialmente, por que eu fui nos Estados Unidos? O Instituto da Criança e Adolescente é da década de 90. Então, assim, antes da década de 90, nós não tínhamos esse olhar para a criança como um agente de direito. Entendeu? Então, a criança estava muito... havia constitucionalmente, havia pelo Código Penal, que é até mais antigo, mas não havia
um olhar mais aprofundado sobre o direito da criança. Tem muitas pessoas que criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente devido à questão da maioridade penal e outras questões do Estatuto. Mas é de suma importância que eu também vejo o Estatuto da Criança e do Adolescente como um marco civil para mudar realmente o que a sociedade tem de conceito com relação aos direitos da criança. E o que eu observo é que as pessoas, de forma geral, elas não têm noção nenhuma do que significa justificação de violência. E elas não sabem que determinadas condutas são futuras. Então, assim, se você posta um vídeo de uma criança, uma posição sensual, na internet dançando funk, isso por si só já configura crime. Mas está tão naturalizado na cultura que aqui no Brasil nós temos uma cultura de abuso. É uma questão de permitir, está sendo permissivo demais, tudo está sendo permissivo. Exatamente. Então, como aqui no Brasil nós temos essa cultura, isso se tornou natural. E quando você tem, isso é um perigo, porque quando você tem uma conduta que está fora da lei, que está se tornando natural, então as demais coisas, as pessoas não querem pensar sobre o ponto de vista da lei, elas querem pensar sobre o ponto de vista do artigo. Então, para muitas pessoas, chegar e falar, olha, aquele vídeo ali tem alguma coisa errada, a pessoa vai dizer assim, não, que é isso? Por quê? Porque está tão naturalizada a questão da educação que as pessoas não conseguem conceber que uma atitude dessa é uma coisa errada. As pessoas não conseguem conceber, algumas pessoas, né, principalmente o pessoal da esquerda, eles acham a naturalização, né, eles lutam para a naturalização do mundo. Então, eles levam crianças para ambientes que não são propícios para crianças. Mas eles estão tentando naturalizar tudo isso aí. E isso é um ponto de vista, é uma questão social que implica muito, diretamente com as questões de abuso conteúdo e até que implica até mais do que o lado em si, porque favorece esse tipo de situação. Em segundo lugar, com relação ao vídeo, necessariamente, o que foi visto ali é que houve um toque no seio da menina. Querendo ou não, isso aconteceu. A gente não tem como saber se foi intencional ou não, mas isso aconteceu. E foi publicado ali. O que os pais pensam, o que o Wesley pensa, o que o Lúcia pensa, na minha opinião, pouco importa. Porque é como a doutora Raquel falou, esse é um ambiente propício para acontecer essas coisas. O que mais me chamou a atenção em tudo isso, que na minha opinião, foi onde eu dei o veredito de que realmente aí tem coisa, precisa ter uma investigação quando ele foi se pronunciar publicamente. Onde em nenhum momento ele pediu desculpa à criança. A situação da criança. A criança ali, ela foi totalmente desvinculada da situação, em todo momento. Ele falou muito mais da camiseta dele, da situação dele, do que do toque no peito da menina. E aconteceu. Exatamente. Então, assim, vocês estão... A imagem travou um pouco, mas o som melhorou. Priscila? Deu uma travadinha aí. Pois voltou? Voltou. Continua. Uhum. Então, ele não falou sobre o toque na criança. Se eu toco uma criança de forma errada, seja brincando, seja por alguma coisa... Vamos supor, eu tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha. Vamos supor que ali numa brincadeira, alguma coisa assim, eu bati no pênis, no pintinho de um deles. Sem querer. Eu vou dizer, me desculpa. Você tá entendendo? Mesmo foi sem querer, não foi intencional. Mas eu vou dizer, me desculpa, bateu ali, não tinha intenção. É assim que uma pessoa age. Mas em nenhum momento ele pediu desculpa na internet. Isso é prejudicial para a criança. Quando ela amadurecer, ela vai entender o que é. E ela não teve ninguém
que visse o lado dela, como criança. E nem ele. A única coisa que ele fez foi se justificar e dizer: eu sou pastor, eu sou isso, todo mundo me conhece, eu tenho uma conduta ilibada. Eu estou acima da lei. Eu estou acima desse patamar de um abusador. Ponto que as pessoas desconhecem é a diferença entre abusador e pedófilo. Então, elas acham que todo mundo é pedófilo. Esse cara, ele não é pedófilo. Ele é casado com uma mulher. Ele não é pedófilo. O pedófilo é um sujeito que ele só sente atração por criança. Só, unicamente. Ele não consegue se relacionar com pessoas adultas. O abusador não. O abusador ele é um sujeito casado, ele é um sujeito feminino, masculino. Ele é uma pessoa normal, tem namorada, ou é uma mulher, ou é um gay, é um trans. Ele não tem sexo definido, ele não tem profissão definida. Ele pode ser qualquer pessoa. E ninguém está acima da lei. Então, pela sociedade desconhecer a diferença entre pedófilo e abusador, as pessoas também fazem essa confusão. Dizem, não, ele não é um pedófilo. Ele não é um pedófilo. Mas ali ele se comportou numa atitude onde ele abusou de uma criança. E aí eu bato palma e concordo completamente com a doutora Raquel quando ela fala da questão do ato libidinoso, que está no artigo, se eu não me engano, é 242, né? 242. Não, 217. Que isso foi até causa de uma briga aqui na internet com um colega meu que é estudante de Direito. Que ele falou que era um absurdo interpretar dessa maneira. Que não tinha como, que não sei o que, Eu falei assim, mas cada um vai interpretar de uma forma. Para mim, ali foi bem claro. Tocou, houve toque, aconteceu. Cabe à justiça definir o que é ou não, o que se encaixa ou não naquilo ali. Então, a primeira coisa que precisa se ver é a questão da criança no meio disso. O vídeo foi removido lá do Amém, não fui eu que removi, foi o Vicente, lá vai. O Cecílio que removeu lá. Ele removeu porque os pais já haviam vindo a público. E eles disseram que iam processar, né? Então, a gente ficou com medo de represárias com relação à página. Mas, na minha página, eu mantive, continuo mantendo minha posição com relação a isso. E, no meu entender, o Ministério Público tem que fazer alguma coisa relacionada a isso. Acredito que virão outras crianças que vão falar que isso aconteceu, que te tocou assim ou assado. E uma questão muito interessante no que ele falou, que é aquela questão da retórica, né? É incrível como as pessoas que são sujeitos manipuladores, eles amam fazer isso. Ele joga a bola para o ouvinte. Ele para e diz assim, vocês que estão olhando pelos olhos do diabo, vocês. Então, eu tenho o diabo dentro dos meus olhos e estou vendo com os olhos do diabo aquela situação. Né? Então, assim, é muito interessante isso. É você pegar a culpa de algo que aconteceu conciso e concreto. Ele pegou no seio de uma menina. E ele se distancia daquele problema, colocando a culpa na camiseta, não sei o quê. Não pede desculpa e ainda passa a bola para as pessoas que estão acusando, dizendo, olha, vocês que estão me acusando, vocês são do capiroto. Quem fez isso? Quem fez isso foi aquela lá que matou o marido dela. Vocês estão me acusando, eu não fiz isso. Olha, isso é coisa do Satanás, do inimigo. Eu jamais mandaria matar meu esposo. Eu amo meu marido. Eu acho que eu vou começar. Eu acho que eu vou mandar uma procuração. Quem falou lá da última vez o caso Henri Borel? As pessoas estão, não sei o que, estão julgando, não sei o que. Eu tô com raiva do que as pessoas estão julgando, porque isso não existe, não sei o que, não sei o que. Joga a culpa para quem? Para os outros. De algo concreto que aconteceu. E não dá uma justificativa, tipo, eu não fiz. Eu não peguei no peito dela. Olha, embora o vídeo esteja mostrando que eu peguei, mas eu não peguei, estava longe. Sei lá, alguma justificativa assim. Ou eu peguei, mas foi sem querer, não foi com essa intenção, gente, me perdoe. Porque... Mas não teve. Então, assim, para mim, tudo que ele falou, esculhambou. Deu mais ênfase para que ele estava mais errado. O bolo desandou mais ainda, né? Como diz no popular. Tô ouvindo ninguém. Vixe, Maria. Tô ouvindo ninguém. Vou sair e vou entrar de novo, porque meu celular tá com problema. Tá bom. Peraí.
Então, isso aí é um dos pontos que eu falei sobre questão de neurolinguística. Aqui em inglês se fala body language. Body language não é só questão de body, de corpo. Ela está na entonação da voz, na tua escrita, né, na movimentação dos teus olhos, até do vocabulário que tu usa, a entonação da tua voz e, claro, o movimento do corpo e tudo mais. Tudo isso, ele é a expressão do que acontece no teu cérebro, né? E no momento que tu faz uma pergunta para uma pessoa e ela não fala sobre o assunto objetivamente, ela está evitando Sim. esse assunto. A gente não tem como, nós não somos assim certificados para poder decretar um laudo, tá? Claro. Mas pessoas que são gabaritadas, que fizeram essa análise, já começaram com termos de isso é muito estranho. Esse Sim. tipo, essa soma de pontos, porque são vários pontos que aconteceram naquele vídeo, que no somatório, e mais esse outro da desculpa, todo esse somatório te dá assim uma margem de interpretar que existe algo muito estranho. Esse algo... Tem um sinal vermelho ali, tem algo que tem que ser olhado. Aí que vem, como tu estava falando antes, né, Raquel, sobre o Ministério Público tem que se fazer presente. Sim, chamar Né, um perito para analisar as imagens. Eu acho que entendeu? o vídeo já pode tomou ficar proporção assim. Suficiente para que a própria Damares, né, ou até o próprio Ministério, nos seus setores, possa vir a intervir de alguma forma. A gente não está falando que imediatamente a criança tenha que ser removida, mas alguma coisa deve ser feita imediatamente, naquele caso. E a gente tem um acréscimo no Brasil e no mundo de uma forma geral sobre a violência, não só doméstica, mas com a criança, né? Esse negócio da pandemia, com essa clausura das pessoas em um ambiente confinado, que as pessoas não são, nós seres humanos não somos preparados naturalmente para viverem em confino, né? Nós enlouquecemos quando isso acontece. Isso está descrito no DSM-5, que a nossa psique não está computada, não está preparada para esse tipo de vida, né? Por isso, um dos motivos do porquê que a gente reclusa, a gente exclui criminosos da sociedade e põe ele recluso em outro lugar. Sim. Para que ele possa se reestruturar, mas também para puni-lo. O reclusamento é uma punição, né? É um castigo, né? Uma punição. Então, nós estamos punindo a população mundial e as consequências estão aí, não é verdade? Mas então, eu falei dessa questão do body language. Eu vi uma análise muito informal de um canal famoso aqui lá no Brasil, que é do Metaforando. Ele é um especialista na área do FBI, que é o FBI que desenvolveu essa técnica, é um dos agentes do FBI que desenvolveu essa técnica de análise do body language, da neurolinguística, né? E ele computou todos esses pontos e ele como ele não está trabalhando, ele não foi pago para fazer o laudo, né? Então ele fez um laudo muito informal, né? Diz que há muitas suspeitas e muitas coisas. No caso, Raquel, tu chegou a falar ontem numa live, que até o pessoal pode dar uma olhada também, que ficou muito boa, com a Fran, né? Tu falou sobre questões de... Eu queria que a Priscila falasse isso aí também, sobre indicativos, né? Porque a gente precisa saber analisar essas coisas. A gente tem pessoas, geralmente são pessoas ligadas à família, são amigos da família ou membros da própria família, pais, avós, tios, primos, todas essas questões. Quais são os primeiros indícios? Como eu posso ver assim, essa pessoa está agindo de forma inapropriada? Esse é como a gente chama aqui nos Estados Unidos de red flag, né? Uma bandeira vermelha. O que eu procuro ou o que eu vejo que possa ser assim, ó, eu tenho que prestar atenção nisso aí. Tu falou um exemplo ontem de que alguém te perguntou para convidar a menina para sentar no teu colo, né? Ah, sim, eu estava
eu estava numa fila para poder pagar. Estava numa cafeteria com uma amiga e tinha uma mãe e uma criança na fila para poder pagar. Aí a menininha estava com um Yakult, eu brinquei, dá esse Yakult para mim, porque eu gosto muito de criança. Eu agachei, comecei a brincar com ela. Ela falou, não, o meu eu não dou, mas eu posso te dar outro. Aí eu levantei e falei, não, tô brincando, outro dia você me dá. Aí a mãe verbalizou, mexeu com os lábios, né, e falou assim, pede para pegar ela no colo. Aí eu falei, a tia pode te pegar no colo? Ela falou, não, eu não vou no colo de ninguém. Eu não posso ir, não é certo. E eu dei o outro exemplo, que quando a gente tinha a padaria no Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, eu estava no caixa, conversando com um casal que tinha acabado de lanchar, estava pagando, eu conhecia o casal e minha sobrinha estava do lado. Hoje minha sobrinha tem 15 anos, mas ela estava do lado. O casal se dirigiu a ela e ela olhou para o casal e falou assim, meu pai te conhece? Minha mãe te conhece? Quem é você? Eu não falo com estranhos. E a tia dela, eu estava do lado. Então, essas precauções têm que começar dentro de casa. Se alguém perceber que, se um pai ou uma mãe, professor também, por favor, os professores, as aulas estão voltando, para eles observarem o seguinte, existe alguém. Às vezes, a Priscila falou que os abusadores, pedófilos, mas tem pedófilo que tem profissão, tá? A maioria tem profissão. Eles aproveitam profissões ligadas à criança. Não é regra, mas eles aproveitam profissões ligadas à criança em que os pais tenham a confiança de deixá-los com aquela pessoa. E aí começa aquele jogo do pedófilo para poder depois, então, ele começar a pressionar e dizer que ele não pode falar porque eu vou matar seu pai, sua mãe, seu bichinho de estimação. A gente viu mês passado o dono de uma creche que violentou 25 crianças da creche. Né? Olha só, nós temos 3 casos no Instituto de mulheres, tá? Às vezes as pessoas, a gente tem que desmistificar isso, e eu gosto de falar em todas as lives. Eles gostam de botar o homem como Judas, mas tem uma tia, uma mãe e uma avó, em casos diferentes, que a gente está cuidando, que foram as abusadoras. Então, assim, observe se a criança, se aquele determinado amigo ou amiga da família, ou aquele parente da família, quando ele chega em casa, se a criança se assusta, se esconde ou não quer ficar mais perto daquela pessoa, já é um sinal de alerta. Isso. Sabe? Se a criança começou a mudar o seu jeito, tem alguma coisa errada. Vem cá, ou então se o tio ou a pessoa tem um excessivo cuidado ou até mesmo ciúme daquela criança, também é um indicativo de tomar cuidado. Mudança de temperamento repentino, né? Oi? Mudança de temperamento repentino. Uma criança que ela tem um hábito normal e de repente ela fica muito agressiva. De repente, exatamente, a agressividade. Ou ela fica muito emburrada, ou ela fica muito quieta. A criança, quando é extrovertida, quando fica introspectiva, a criança, a questão alimentar muda, o cuidado com o corpo muda, e ela começa, às vezes, se é uma criança que ela é dada à arte, os desenhos mudam, começam a ser desenhos meio negros, entendeu? Nós estamos atendendo uma pessoa que mudou o tipo, e isso foi uma chamada para a família não deu atenção. E nós chegamos, quando nos procuraram, ela já estava na fase de automutilação, que é um dos últimos sinais antes do suicídio. Então, não adianta, a criança dar sinal. Pai e mãe, primeira coisa que eu falo, antes de mais nada, sejam amigos dos seus filhos. Conversem. Conversem dentro de casa para eles aprenderem da maneira correta, para não aprenderem errado e sofrerem na rua, na escola. Porque você também, o professor tem, enquanto a criança estiver dentro
do colégio, da escola, ela é tutela da escola, é responsabilidade, é tutela da escola. Juridicamente, a responsabilidade, se acontecer ali, é da escola. Então, o professor tem que estar atento, o diretor, o pedagogo, e em outras, a família em si. Eu vi algo interessantíssimo ontem e falei, o cara estava para casar, desfez o casamento, tomou o maior prejuízo porque a noiva não queria ser a madrasta dos três filhos dele. Isso é amor incondicional, coisa que não está acontecendo hoje em dia. Está se invertendo. É um rodízio de padrasto e madrasta dentro de casa. Você conhece numa festa, o cara joga aquela cantada, ou a mulher, sem aonde ficar, insere no meio da família com criança menor ali. E aí o que acontece? Tem mãe que impede filho de denunciar o abuso. Então, nós estamos vivendo num momento em que a inversão de valores está gigante. Os bichinhos, os pets, têm mais valor que criança, gente. Agora existe mãe de pet, né? E tu, Priscila? Priscila, tu falou uma vez, foi agora, tu fez uma live com o Quarto Poder, lá com o Daniel. Tu falou sobre uma questão sobre o homem tocando na coxa. Foi um depoimento teu. Tu tinha 10 anos de idade e ele, singelamente, numa coisa inocente, começou a só esfregar os dedos na tua coxa. Uma coisa que parece, e eu vou dizer que eu já vi isso, né, de adultos quererem fazer carinho em crianças, né, para ser gentil. Então, isso é já o ato. Como é que a gente pode, como eu perguntei para a Raquel, os sinais de alerta para esse cara está estranho. Esse cara, como é que essa criança também está agindo estranho? Né? A Raquel já deu alguns pontos, tem alguma coisa diferente que tu te lembre? Tanto de analisar o comportamento da criança que talvez esteja sofrendo um abuso e também de um abusador para descobrir, esse cara é estranho. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi porque essas situações aconteceram comigo algumas vezes. E quando eu era criança, a primeira coisa que aconteceu foi que, devido a uma questão que a gente não estava podendo morar dentro de casa, né, com meu pai, que ele também já era abusador, mas nunca tinha feito nada comigo, uma pessoa no local que a gente estava morando foi uma mulher, colocou tipo o seio para fora para eu mamar no seio dela. Eu devia ter menos que 4 anos de idade, que foi Isso é estupro de vulnerável. isso. E isso aconteceu a primeira vez, só que não chegou a acontecer. Ela ofereceu, colocou para fora, e eu fiquei sem entender que eu era muito pequena. E eu não mamava mais. E depois, quando nós retornamos para o Natal, aconteceu uma situação de uma pessoa muito próxima da família se oferecer para me dar banho. E essa pessoa ela já tinha uma conduta de pegar, de me abraçar, aquela coisa muito grudenta, sabe? É uma mulher também. E aí, ao me dar banho, isso aconteceu. Banho. E eu me lembro como se fosse hoje, que ela falou assim, se você contar para alguém, eu vou contar para sua mãe toda a verdade. E ela falou que tinha sido eu que tinha feito aquilo com ela. Como se tivesse sido eu que tivesse seduzido ela, alguma coisa naquele sentido. Eu fiquei sentindo muita coisa. Então, assim, a criança, ela demonstra algumas coisas acontecem. Porém, às vezes, essa falta de diálogo, ela facilita, porque, primeira coisa, você nunca deve deixar um filho seu tomar banho com uma pessoa que quer. Embora ela tenha se oferecido, seja uma pessoa da família, da família não, próxima da família. Então, assim, aquela situação bem assim, que ela ficou se oferecendo, aí eu dava muito trabalho na época, não gostava. Né? E aí, isso aconteceu. Então, assim, os ambientes, hoje em dia, eles estão mais propícios a isso, porque a família, muitas vezes, é uma família mais pobre, com a casa cheia de pessoas, e às vezes deixar os filhos na casa de alguém para poder trabalhar, isso acaba facilitando.
E a falta de comunicação com a criança, chegar para a criança e perguntar, tá tudo bem, como é que foi na escola, o que aconteceu? Isso acaba ajudando as situações a acontecer. E assim, os sinais de alerta, voltando a isso, essas questões de mudança brusca de personalidade, de alterações de humor, isso é importante. Mas também é importante lembrar que nem sempre essas alterações acontecem logo que aconteceu lá. E comigo mesmo, assim que aconteceu o problema, não aconteceu muita coisa. Não tive problema nenhum. Mas na minha adolescência, eu comecei a ter crises horríveis. De pânico, de pânico, estava me cortando, eu não conseguia dormir, passava no dia de dormir, o pessoal dormia. Então, assim, eu desenvolvi mais tarde problemas relacionados ao adulto, que hoje, estudando nós temos, chama transtorno de estresse pós-traumático, certo? E ele é encontrado, inclusive, em pessoas adultas. Então, por exemplo, quando eu faço palestras a respeito de tema de tudo, é muito comum encontrar uma senhora, já com seus 40 e poucos anos, 50 anos, mãe de não sei quantos filhos, com depressão, e a pessoa começar a chorar e falar, isso aconteceu comigo, eu tenho depressão. Porque alguma coisa parou o gatilho da lembrança da infância dela, que o trauma foi tão grande que foi arquivado na memória. E aquele gatilho disparou aquele arquivo, né? Isso. Aí começa a chorar. Fala, eu tenho depressão. Eu pergunto, você já falou com seu psicólogo que isso aconteceu com você na infância? Não, não conversei. Por quê? Porque achou que havia superado o problema. Então, assim, esse tipo de situação, ela deixa marca de trauma na pessoa, não adianta achar que é precisa realmente de ajuda de um tratamento psicológico. Para mim, quando eu faço essas lives, é uma maneira de uma terapia, porque eu ressignifico sempre tudo o que aconteceu em prol de outras coisas. Mas é necessário fazer terapia, fazer um acompanhamento, porque as marcas ficam. Né? Então, é muito complicado isso. E é bom entender que a criança nem sempre, na mesma hora, vai dar sinais. Ela vai dar sinais mais tarde do que aquilo aconteceu. Sim. Outra coisa muito interessante é um estudo de um artigo científico que eu li lá em Israel, com pessoas que estavam fazendo tratamento para fibromialgia. Eu não sei se vocês conhecem, mas a fibromialgia é uma doença do sistema nervoso central, faz com que a pessoa sinta dores no corpo em pontos distintos. Então, ela sente dores em vários pontos distintos do corpo. E quando você faz tomografia, faz ressonância, não se encontra algo que justifique as dores nesses pontos. Então, a fibromialgia, hoje em dia, ela está sendo associada a pessoas que foram vítimas de traumas na infância, seja violência sexual ou outras violências, assim como a endometriose também. Endometriose também fica associada com abuso sexual infantil, que é também uma doença sem causa aparente, né? De repente você acaba tendo endometriose. E no artigo que eu li para fazer o TCC, eles pegaram, por exemplo, um grupo de mulheres que estavam com fibromialgia para fazer tratamento com câmara hiperbárica, que é aquela câmara que você coloca a pessoa que ela tem oxigênio limpo. Ela só tem oxigênio limpo. É a mesma câmara que você utiliza quando a pessoa vai para o fundo do mar e despressuriza. Aí ela volta para aquela câmara hiperbárica. Então, em Israel, eles pegaram mulheres que estavam sendo vítimas de fibromialgia e estavam fazendo um tratamento experimental com essa câmara hiperbárica. E aí, eles colocaram essas mulheres lá e essas mulheres apresentaram, depois de 30 minutos, só com oxigênio limpo, elas começaram a se lembrar de abusos que elas tinham sofrido na infância. Alguns abusos, elas não se lembravam,
cérebro, algumas coisas que acontecem com a gente, o cérebro, ele deleta, é como se ele deletasse a memória, porque aquilo fez tão mal que ele não quer que você se lembre para que você não se machuque. É um bloqueio. Um bloqueio. E com a... É aquilo que eu falei, fica arquivado e a gente não sabe que está. Você falou em gatilho, uma pessoa nos procurou, ela foi abusada pelo pai e casou, teve filhos, estava assistindo uma cena de uma novela e o gatilho foi disparado na cena da novela em que o padrasto estava abusando da enteada. Aí ela achou que ela estava ficando meio doida. Aí ela foi ao psicólogo, o psicólogo falou, não, isso é para psiquiatra. Fizeram um trabalho e ela voltou ao local que ela já tinha morado quando criança e reviu amigas de infância e o pai dela também tinha abusado dessas meninas. Então, aquele arquivo estava lá atrás e daquela cena é como se fosse um computador que você pega o mouse, clica lá, esse é o gatilho e puxa para fora aquele arquivo. Desculpa eu ter te cortado aqui, só para que cada um pensa de uma maneira mais... eu até coloquei isso no meu artigo sobre vitimologia, que uma pessoa abusada na infância, ele tem traumas, e eles, à medida que eles vão crescendo, os traumas eles vão mudando. E tem pessoas que precisam de psicólogos o resto da vida. É igual uma cicatriz nossa. Ela vai ser curada, mas ela vai ficar ali para o resto da vida. E aí, nesse artigo, era bem interessante que essas pessoas começaram a se lembrar, essas mulheres, a oxigenação do cérebro, que elas estavam recebendo só oxigênio limpo, fez com que as células nervosas se lembrassem dessas coisas que haviam acontecido e ela nem sabia, nem lembrava que aquilo ali tinha acontecido. Então, assim, é muito comum. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e isso aí é algo bem interessante de comentar, porque às vezes a gente tem a questão geral, mas às vezes tem questões meio específicas, assim, que às vezes alguém pode estar passando por isso. Uma colega chegou para mim e falou que ama o namorado, né? Ama o namorado, mas não consegue se relacionar com ele. Toda vez que o namorado ia tentar passar a mão no corpo dela, alguma coisa assim, ela travava, queria sair correndo. Aí veio conversar comigo e falou, amiga, eu queria, né, porque eu acho que eu sou lésbica e tal. E eu falei pra ela, né, sempre conto sobre isso, que eu tive dúvidas com relação à minha sexualidade, depois de ter sido abusada por uma mulher, né? E eu falo sobre isso abertamente. E aí ela veio me perguntar e falou que estava com dúvida. Aí eu perguntei se eu fui abusada por mulher, né? Aí ela falou assim, fui. Só que eu não me lembro quem foi. Eu me lembro só que eu estava na rua. E alguém tinha que tirar minha fotinha para fazer sexo oral na rede. E depois eu não conseguia andar direito quando saía da rede. Ela era muito, estava doendo. E ela foi e me contou isso. Eu falei assim, que isso aí é um gatilho. Quer dizer, quando o seu namorado toca, você automaticamente você quer repelir aquela situação. E isso é algo fora do comum. Porque se você ama alguém, como ela disse que ama, e o cara tá tocando, beijando, a natureza do nosso corpo vai se entregar. A gente tem que se segurar para não fazer uma besteira. No caso dela, ela queria sair correndo, mesmo amando. Né? Então, eu queria dizer a todo mundo que está no live, que está assistindo, e pessoas que foram vítimas de abuso sexual, é muito comum ter vítimas com relação à sexualidade e é muito comum ter problemas com a sexualidade, no sentido de se envolver com alguém. Às vezes a pessoa pode ter uma hipersexualização na fase adulta, ou às vezes ela pode ter uma hipossexualização, não querer mais se relacionar, não conseguir. Tudo isso fica conversado com o parceiro, para que a pessoa fique bem à vontade ali. E ele vai entendendo ali o momento da pessoa e depois, aos poucos, a pessoa vai se soltando, não é assim? Existe muito a importância do diálogo, né? Eu tenho um relato de uma mulher que ela entrava em estado de síndrome de pânico. Toda vez que ela chegava próxima do orgasmo,
ela tinha um casamento muito bom, tudo bem. O único problema deles era na cama. Mas toda vez que ela chegava próxima do orgasmo, ela tinha essa ataque de pânico, né? E daí, depois, com análise, ela foi descobrir que ela foi molestada pelo pai quando era muito jovem, e daí ela tinha o orgasmo quando ela era uma menina, né? Então, ela bloqueou aquilo depois que o pai se ausentou, né? Que daí não existia mais o abuso, né? Mas ela ficou com aquela cicatriz, né? E daí quando ela bloqueou, e daí quando ela se tornou mulher, adulta, e ela se casou, e ela foi ter as relações sexuais, e aquilo acontecia, né? Só que é estranho, porque aquilo acontecia só com o marido, não acontecia com outros homens. E ela começou a atrair o marido, porque ela era loucura, né? Tipo, tu tá vivendo numa situação de trauma e tu acaba fazendo coisas fora da lógica, né? E ela começou a atrair o marido, e o marido, por que tu faz isso? Aí eles foram fazer análise e daí acabaram descobrindo, né, que ela tinha esse trauma, ela buscava outros homens porque ela com o homem que ela amava, ela tinha esse ataque de pânico, e com outros homens ela tinha outra coisa. Então era uma confusão. Sei que no final das contas se acertaram, e daí vai anos de Porque trabalho. com outros homens os relacionamentos eram rasos, e com o marido dela era Era um a ligação relacionamento que ela tinha com o homem que ela profundo. amava, o pai. Ela amava o pai, amava o marido, Exatamente. e daí tinha essa conexão. Uma coisa que eu te cortei, Priscila. Não, mas pode falar, que eu falo muito. Tá. Não, uma coisa que eu queria buscar, que eu e a Priscila, a gente já falou sobre isso, que é, por exemplo, a normatização da pedofilia, né? Uma coisa que eu e a Priscila já falou já há muito tempo, que é aquele vídeo do TEDx no YouTube, que já foi tirado já no primeiro mês, que era uma mulher falando muito bem de um pedófilo. Neurocientista. Ah? Neurocientista. Ela era neurocientista. Então, assim, sempre existem já mais outros vídeos mais softs, né, não tão agressivos, tentando falar de uma certa aceitação do pedófilo, né, que o pedófilo não é esse bicho de 7 cabeças que a televisão pinta, que os filmes pintam, não é aquele monstro. O pedófilo é só uma pobre vítima da sociedade, que ele tem desejos como qualquer outro, né, só que ele é diferente, né? Assim como a ordem que foi alterada, que antes nós éramos heterossexuais, aí a partir no final da década de 60 se normatizou que a homossexualidade é uma coisa normal, né? Mas que eu não estou dizendo que é proibido uma pessoa ser homossexual, cada pessoa na sua intimidade com um parceiro que tenha seja recíproco, faça o que quiser, né? Agora, A partir da sua maioridade, nossa preocupação são com os menores, né? Exatamente. Então, assim, a questão da pedofilia, de normatizar, a gente vê vídeos da própria Rede Globo querendo, não, pobre da pessoa, que não é bem assim, é criminalizado, é demonizado, que isso não pode ser assim, que isso é errado. Aí tu tem também, por exemplo, na própria faculdade de psicologia e psiquiatria, eu tenho uma foto deles ensinando, né, que para normatizar, nós não podemos criminalizar o pedófilo, é só mais uma outra via sexual, né? Assim como existe heterossexual, agora é normatizado o homossexual, nós vamos normatizar a pedofilia, né? Se tu pegar no CID, eu só não sei o número do código, se pegar o CID... CID-10. Eu tenho o CID-11 aqui. Então, no CID... É o F48, se eu não me engano, é F48. Mas tem alguma coisa a ver também, porque ele está enquadrado dentro, porque a pedofilia não é um termo jurídico, é um termo da psicologia. É considerada parafilia, está naquele rol dos CIDs e está entre CID-10, F alguma coisa, é porque eu não estou com a tela aberta aqui. Inclusive foi tese de defesa minha demonstrando que pedofilia não é doença, é crime. E eu consegui... Mas a ONU, no caso a OMS, está querendo tirar do CID
à pedofilia. Isso, bom, por quê? Porque até então, a pedofilia... O que é parafilia? A Priscila é estudante de psicologia, não é, Priscila? Enfermagem. Hã? Enfermagem. Não, é a Fran que é estudante de psicologia. Parafilia é todo desejo sexual atípico do normal entre o homem e uma mulher. Zoofilia, necrofilia, voyeurismo e tudo isso. Então, quiseram colocar isso, igual, por exemplo, sadomasoquismo e a questão da pessoa naqueles 50 tons de cinza. Aquilo é crime, é violência sexual, porque o cara só se sente prazer de uma forma bruta, mas eles glamorizaram pegando um ator muito bonito e fizeram de uma menina que trabalhava numa revista, o cara cheio da grana pegava, ela botava no avião e ia jantar num outro país, glamorizaram violência sexual, porque aquilo ali é violência sexual, porque é fora do normal. E a pedofilia, eu bato sempre na tecla, a pedofilia, eu costumo usar o termo combo, é um combo de todos os crimes que envolvem a dignidade sexual da criança e do adolescente. E não adianta, pode me botar numa banca com vários psicólogos, psiquiatras, eu vou continuar dizendo que é crime, porque a criança não tem discernimento. E outra coisa, aquele ato para com a criança, ele traz malefícios. E outra coisa, ele violenta a criança de uma maneira que destrói a criança. Eu já vi casos de crianças que se mataram. Por quê? Porque se acharam tão impuras. Eu ouvi um relato de uma pessoa que a gente está atendendo, que ela virou para mim e falou assim, ninguém vai me querer, eu não vou casar nunca. E eu virei e falei assim, olha, Deus está separando para você um homem que te ame. Porque chega momentos, nunca, essa normatização da pedofilia é porque já tem aquela PL eu falei dele ontem, de 2015, do Oswaldo, do PT, aquela PL de 2015, eu falei aqui ontem, eu abri ela aqui e li. Ele foi até ministro do esporte, da família moderna do século XXI, da nova família do século XXI. O Túlio Gadelha. Oi? O Túlio Gadelha é o marido da... Não foi ele. Ele era só o relator. A autoria da PL era do outro, Oswaldo Orlando Silva, que foi ministro do esporte. E nos primeiros artigos você vê que eles querem o quê? Eles querem demonstrar que ainda bem que não passou, já foi engavetado, já tentaram jogar para votar, conseguiram tirar da pauta e nós vamos continuar lutando para tirar da pauta. Eles querem que seja normal um pai se relacionar com a filha, incesto. A mãe com a filha, a mãe com o filho, o irmão com o irmão, a irmã com o irmão. Então, para isso, entra a pedofilia, entra o incesto e destrói a família. Daqui umas 2, 3 gerações, eles não vão saber o que é família. Eles vão achar que a família a família de verdade, é a família da propaganda do Burger King. Não aquela nossa família da margarina Cleblon cremoso, que a menininha desce da tampa e morde o pão. Só que eles estão impondo, eles não estão, tipo assim, cada um, igual aquela música, cada um no seu quadrado. Meu pai costuma dizer o seguinte, meu pai é militar, e ele fala que a minha liberdade acaba quando a sua começa. Só que na cabeça desse pessoal, não é liberdade, eles estão querendo impor como normal o que não é normal.
É uma maneira diferente de ser. Se eles querem viver assim, eu não vou brigar, mas eu não vou, enquanto eu puder, eu não vou conceber que isso seja. É como se abrisse a cabeça de uma criança, trocasse o cérebro e botasse o cérebro que eles querem ali. A criança está em formação de personalidade, de caráter, a criança está se entendendo como gente ali. Eles estão querendo fazer, eles estão querendo criar robozinhos. Eu sou neutro. O que eu sou? Não sei. Quando eu chegar a uma certa idade, eu vou descobrir o que eu sou. Se eu sou menina, se eu sou menino, se eu sou uma árvore, se eu sou um urso panda. Isso é loucura. Isso não é nem normatização. Isso é maluquice. Aí que eu falo, aí entra o diabo. Antes não. Que tem matérias que o cara. O jornalista pergunta, por que você fez isso com a criança? Aí eu ouvi uma voz, eu falei, acho que eu vou começar a ser advogado do diabo para defender ele, porque dessa vez ele não tem culpa. Mas nessa questão que o Vincent falou, isso tem demônio no meio. Para destruir, qual foi a primeira instituição que Deus criou na Terra? A família, lá no Jardim do Éden. Então, eles querem destruir isso. Talvez o Vincent vai falar assim, nossa, mas eu não sabia que a doutora Raquel era tão radical. Eu, nesse aspecto, eu sou radical. A partir dos 18 anos, façam da vida de vocês o que vocês quiserem. Não mexam com quem tem 17 anos e 11 meses para baixo, porque eu vou estar na linha de frente ajudando a combater e lutar pela cabeça dele. Sabe por quê? Porque eu lembro até hoje tudo que me ocorreu antes de eu ter 7, 8 anos. Por que eu faço eu uso essa linha do tempo? Porque quando a minha irmã caçula nasceu, eu tinha 7 anos. Então eu relembro de coisas antes da minha irmã nascer. E tudo que está sendo colocado na cabeça dessas crianças agora, eu tenho 50 anos. Se eu lembro, elas vão lembrar também. Eu vi um desenho esses dias aqui que chegou 2 meninos se abraçando e as famílias batendo palma porque eles eram 2 meninos, estavam namorando. Eu falei assim, gente, deixa eu ver se esse negócio é em português mesmo ou se eu estou ficando doida. Um desenho rolando por aí. Então eles estão querendo fazer o quê? Não é nem normatizar, não, é naturalizar isso para chegar um momento de jogar a última pá de areia em cima da família. Da família que você criou, da família que os meus pais criaram, da família que a Priscila constituiu com o esposo dela. Eu não sou casada, eu sou a única filha solteira, mas por quê? Vai chegar um tempo que eles não vão saber que tinha tataravô, tataravó, bisavô, nada disso. Então, pelo menos a minha luta, a luta do Instituto e de muitas pessoas que se juntam a gente, eu acho que vocês comungam disso também, é que isso seja evitado enquanto a gente puder. Priscila, a gente já tinha conversado sobre esse vídeo do TEDx, do YouTube, e existem outros, né? Mas eu acho que esse não vi, esse desse menininho, os dois chegam, não é esse não, né? Eu não esse. Esse vídeo eu não vi, não. Como a doutora Raquel falou com relação ao transtorno transtorno parafílico, né, que entra a pedofilia, entre os. A questão é o seguinte, do ponto de vista da neurociência, de fato, ocorre uma alteração ali no cérebro da pessoa que é pedófila, né? Mas o fato de haver uma alteração não significa necessariamente que a pessoa tenha uma doença e ela não deve ser responsabilizada por aquilo que ela está fazendo. Porque a pedofilia, antes de tudo, é um crime. Então, assim, quem está doente e tem consciência que está doente, ele procura ajuda. Então, eu vou fazer um paralelo com relação a isso. O que são transtornos e doenças mentais? Vocês não sabem. Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de espectro autista, transtorno de estresse pós-traumático. Tudo isso são transtornos. A pessoa tem uma dificuldade de estar entendendo.
Você tem várias pessoas hoje que têm transtorno depressivo, que têm depressão, tem várias pessoas hoje que têm transtorno de ansiedade. É uma forma que o cérebro está trabalhando ali de uma maneira desregulada, neuroquimicamente. Está acontecendo uma desregulação. E você vai aonde? Você vai no médico, no hospital, para poder regularizar isso aí, para poder entender como é que está funcionando isso aí, fazer um tratamento, certo? No indivíduo que ele tem o transtorno pedofílico, ele tem também, neurologicamente, algo que está acontecendo ali errado. Porque ele sente prazer com criança. E ele tem uma preferência sexual por criança. Então, a preferência dele é criança. Entendeu? O que acontece com relação a isso? Esse indivíduo que ele vai apresentar essas questões, também tem um ponto aí bem importante de se falar, é que muitas das pessoas que apresentam um transtorno pedofílico, elas foram abusadas sexualmente na infância. O que me sugere entender que nós precisamos quebrar o ciclo. Esse ciclo, muitas vezes, de abuso e de uma forma até agressiva, faz com que a criança, até do ponto de vista psicológico, porque eu tento me aprofundar muito nas questões de saúde mental, que é uma área que pretendo seguir, do ponto de vista psicológico, existe, às vezes, uma necessidade de reexperimentação da pessoa. Então, o indivíduo ele teve um problema lá na infância dele, passou por um trauma e neuroquimicamente o cérebro dele funciona de forma desregularizada, desajustada. Esse indivíduo ele precisa de ajuda para que ele não cometa um crime. Porque nem todo pedófilo é abusador. Mas, quer dizer, nem todo abusador é pedófilo. Mas todo pedófilo é abusador. É abusador. Vai chegar no momento em que ele vai abusar da criança. Ele vai fazer isso. E o que aconteceu no vídeo do TEDx é que há uma neurocientista falando a respeito do transtorno pedofílico. Naturalizando o transtorno pedofílico no TEDx. Em inglês, mas quem quiser procurar, Jonas is Pedophile. E ela fala a respeito disso e normatiza. E na fala dela, ela joga para o público LGBT. Ela fala assim, olha, vocês sabem que é preconceito por amar a gente. Eles amam a criança. Eles têm um amor transgeracional, que é o novo nome para a pedofilia, é amor transgeracional. Inclusive está nessa PL aí que a doutora Raquel falou. Então, o que está acontecendo é uma normalização disso aí. É uma desconstrução dos padrões normais, de todos os padrões normais. Porque se eu estou com um transtorno de ansiedade, eu tenho que procurar ajuda. Mas a pessoa que está com transtorno de pedófilo, que está esperando a hora para pegar uma criança no precisa de ajuda, ela vai ter que conviver com isso o resto da vida e acabou? Não é assim. Então, precisa o quê? Precisa que haja uma interferência do Estado e que esse ciclo ele acabe, ele transforma esse ciclo que é atualmente vicioso, onde a violência está gerando mais violência, onde o abuso está gerando outros abusadores, para que a gente torne isso num ciclo virtuoso. Por isso, a necessidade de pessoas que passaram por abuso de violência chegar hoje e falar, eu não passei por abuso de violência, nem por isso eu estou praticando isso com outras pessoas. Por isso, a necessidade de ressignificar as coisas que passaram. Essa pessoa que fez isso comigo, quando eu era criança, ela foi vítima de violência pelo pai dela, de abuso sexual. Você está entendendo? Então, você imagina se eu for fazer exatamente o que aconteceu comigo. Esse ciclo não tem fim. E isso precisa acabar. Eu sempre falo, isso acabou na minha geração. Isso acabou na minha geração. Porque eu me levantei para expor, para falar, mesmo com o mundo inteiro contra. Eu sou vítima de muito preconceito por falar a respeito disso, dessas coisas, porque as pessoas acham que você está querendo autopromoção. Não sei que autopromoção é essa. A gente não ganha dinheiro nenhum, não é não, doutora Raquel?
Oxe, eu estou pedindo, São que não ganha nada. Então, assim, Quando, Priscila, você parece que você pegou e leu todo um artigo que eu tenho aqui, que eu escrevi em 2017, quando eu tenho que, mesmo defendendo pedofilia como crime, eu tive que explicar pedofilia como doença. Tudo que você foi falando, eu estava prestando atenção, mas eu estava lendo e bate. Só que eu queria que você e o Vicente me deixassem só ler um pequeno parágrafo, quando eu só falo, só um parágrafo, que eu cito pedofilia como crime. Pedofilia é um comportamento monstruoso do adulto que escolhe a criança como seu objeto sexual. Infelizmente, tem sido cada vez mais tolerado entre nós essa prática. A pedofilia, para muitos, é vista como doença psicológica suscetível de tratamento, podendo, assim, quem sabe, aumentar seu espaço de tolerância, de banalização e de algo justificável. Por isso que, assim, eu tenho muita segurança, porque esse artigo aqui foi um primeiro que eu fiz e, graças a Deus, e para honra e glória do nome de Jesus, eu fui aprovada com a nota máxima e com louvor. Então, eu bati de frente e mostrei que... Ainda me perguntaram, e sobre a castração química? Eu sou contra. Porque a castração química, ela inibe determinadas situações, mas ainda existe objetos que o pedófilo pode usar. Então, acho que o Vicente vai falar assim, nunca mais eu vou chamar aquela moça do Infância Protegida para nada, porque ela é radical. Eu terminei a minha defesa de tese e um advogado me fez uma pergunta na banca. Se a gente incluir, mudar algum artigo que satisfaz, eu falei, não. Eu quero a pena máxima, acima, que na época eram 30 anos, agora a pena máxima subiu para 40, eu ainda acho pouco. Eu quero que seja tipificado como crime hediondo e que não tenha nenhum tipo de saidinha, de regressão de pena, de progressão de pena, nada disso. Eu quero que joguem a chave fora para ele. Então, nesse aspecto, vocês me desculpem, eu sou radical. Não, mas está certo mesmo, porque é o que está falando, é o que existe. O que eu estou falando hoje é que o fato de você ter um transtorno e de acordo com a forma, o estilo de vida que nós estamos tendo ultimamente, é muito difícil você ter uma pessoa que seja totalmente normal, que não tenha transtorno nenhum. Meu pai fala que de perto todo mundo é doido. Meu pai fala isso. Transtorno de atenção, transtorno de descalculia. Eu descobri esses dias que eu tenho descalculia, tenho dificuldade em entrar em cálculo. Eu vejo um número, depois quando eu coloco outro número, eu troco 4 pelo 9. Na hora que eu vou escrever, meus cálculos sempre dão errado. Tem hora que eu acho que eu tenho dislexia, tem hora que eu acho que eu tenho tanta coisa, são os transtornos, Vicente. Só que isso não justifica você ter condutas de chegar e matar alguém. Que nem uma vez esfaqueou a mulher de um médico. Esfaqueou a filha lá, a menina é de 2 anos, aí disseram, não, porque ela tem depressão. Gente, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma violência com as pessoas que têm depressão. Porque as pessoas que têm depressão, eu conheço milhares de pessoas que têm depressão que não chegam e não fazem isso. Você está em um grau grave. Procura ajuda, né? Procura ajuda. Procura ajuda. Ou se você está com um grau grave de depressão, você pode até realmente tentar contra a sua vida, mas nunca contra a vida de outra pessoa. Entendeu? Então, assim, isso não é justificativo para as coisas. O que está acontecendo é que está havendo uma normatização disso, através do fato de que, aí entra naquele ponto lá que você falou, do ativismo pedófilo. O que eles querem? Os ativistas pedófilos, que tem até uma associação chamada AMBA ou MAMBA, aí nos Estados Unidos, tem uma associação chamada AMBA ou é MAMBA ou é AMBA, que existe, recebe dinheiro, viu? Riquíssima essa associação, quem financia inclusive é o Soros, Jorge Soros, e essa associação, o que ela vive?
ela visa entender que a criança ela tem uma sexualidade e que o adulto vai respeitar a sexualidade da criança, tocando nela a partir do momento que ela permite. Mas isso não ocorre, óbvio, são até nojentas de pensar, mas eles se colocam dessa forma. São 10 coisas que eles querem, né? E uma delas é entender que a criança tem a sua sexualidade, que é justamente o que está acontecendo com o movimento da ideologia de gênero. Por que nós somos contra a ideologia de gênero? Porque quando eu entendo que uma criança de 4 anos de idade, que nasceu no corpo errado, que está se identificando com o corpo errado, eu estou assumindo que essa criança tem uma sexualidade que não está desenvolvida porque o gameta feminino e masculino vai desenvolver na puberdade, não é nessa fase, então está totalmente contrário à biologia. Essa fase a criança não está vendo orgasmo, o menino não tem lubrificação, ali não existe, não está, os gametas não estão funcionando, não foram maturados. Então, esse processo, quando eu assumo isso, eu estou dizendo que essa criança ela tem uma sexualidade. É justamente isso que o pedófilo quer. A partir do momento que eu aceito a ideologia de gênero, eu estou dizendo que a criança tem uma sexualidade, a sexualidade dela é explicadas. E se eu aceito a sexualidade da criança para ela dizer que é de outro sexo, eu também tenho que aceitar a sexualidade da criança para ela entender que ela também quer se relacionar ou descobrir o corpo dela com um adulto. Que é justamente isso que a gente faz. Que essa descoberta do corpo da criança pode ser feita com um adulto. E aí vai estar havendo um relacionamento de igualdade, porque o adulto vai dar o que a criança quer, que é a descoberta do corpo, e a criança vai dar o que o adulto quer, que é o prazer sexual. Então, assim, é muito nojento essa escrita, mas é exatamente o que está escrito nas 10 questões que eu não, 10 não, 20. Nas 20 coisas que ele solicita. É entender a criança como um indivíduo que possui sexualidade. E isso vai de encontro a tudo que a gente estuda no ponto de vista da infância, porque uma criança de 5 anos de idade, por que ela se joga de um parapeito? Por que você tem que ter uma janela fechada? Então, criança de 5 anos de idade, muitas vezes ela pode achar que ela é o Batman, ou que ela é o Homem-Aranha, e sair do lado de fora da janela. É por isso que você falou, porque você entende que a criança ela não tem maturidade, ela não tem o córtex frontal dela desenvolvido, que aqui nessa região onde a gente fica a relação da razão, do nosso pensamento, do cálculo das coisas, de saber vai dar certo ou não, aqui no nosso córtex frontal, mas não temos o nosso cérebro, a criança não tem esse cérebro desenvolvido para poder tomar uma decisão. É por isso que ela é vulnerável. Aceitar a ideologia de gênero é você destruir tudo que foi construído com o Estatuto da Criança e Adolescente. Porque você aceitar que uma criança se sexualize, se erotize, né? Que ela entenda já a sua sexualidade desde que... Então, assim, nós sabemos que existem pessoas, desde antes de Jesus, sempre que Jesus, de muito tempo atrás, sempre houve homossexuais. Sim. Sempre houveram pessoas que se vestiam homens. Imperadores mandavam buscar crianças para os seus belos prazeres. Sempre houve essas questões. Isso nunca foi discutido. Isso nunca foi ensinado. Ninguém nunca precisou ensinar para que alguém se entendesse de alguma forma, a gostar de uma determinada questão sexual, de gostar de um homem, gostar de uma mulher. Mas eles estão querendo introduzir, através de grandes veículos de mídia, a necessidade de se debater sobre esse tema como se fosse algo central. Eles não debatem sobre a falta de verba que as escolas têm. Eles não debatem sobre os banheiros que as escolas utilizam. Muitas crianças são abusadas por outras crianças mais velhas dentro de banheiros de escolas públicas. Eles não debatem as drogas dentro da escola. Eles não debatem a educação básica, quando a criança sai sem saber ler,
semi-analfabetos, mas eles querem trazer para a criança uma racionalidade que não compete com a criança, porque ela é um ser que ainda está em desenvolvimento emocional. Por isso que ela precisa de tutela. Então, é isso que de alguma forma está trazendo. Quando as pessoas falam, você é contra a ideologia de gênero. Eu sou contra a ideologia de gênero porque eu sei o que está por trás. E também sou contra a ideologia de gênero porque a principal pessoa que surgiu com essa ideia de ideologia de gênero, que foi o Alfred Kinsey, que é o dono do Instituto Kinsey de Ideologia de Gênero nos Estados Unidos, ele era pedófilo. Ele só não foi preso porque ele morreu uma semana antes do julgamento da Corte Americana. Mas ele era Richard Gardner, né? Já ouviu falar no Richard Gardner também? É um famoso psicólogo também favorável à pedofilia. Richard Gardner, também é aí dos Estados Unidos. Não conheço, mas eu vou dar uma procurada. Procura depois. Então, Vincent e Priscila, deixa eu, só porque eu acho que eu sou a mais velha dos três, então a memória de vez em quando falha. A menina de 13 anos que ganhou a medalha de skate, aí estavam descendo pau nas redes sociais porque estavam parabenizando a menina e dizendo, mas não é olha só o mundo de hoje, eu tenho 50 anos, o mundo de hoje e o mundo de antigamente, dizendo, vocês não são tão contra ideologia de gênero, como é que vocês estão dando parabéns a uma menina que ganhou uma medalha num esporte que é mais ou menos tido como masculino? Criticando. Aí eu virei e falei assim, a questão não é que o esporte ele é masculino. Aí eu ainda falei assim, eu tenho 50 anos, mas quando eu era criança, eu jogava bola de gude, eu brincava de campeonato de bola de gude, não sei como é que vocês falam aí, bola de gude na rua, soltava pipa, eu ganhei uma mesinha de sinuca, e a bola era bola de gude também, birosca que eles falam, todo mundo brincava, primos e primas, mas não existia a malícia que está na cabeça dos adultos. Era tudo normal e depois a gente ia para casa e também brincava. Eu tinha um tio que faleceu ano passado, que ele fazia pra gente aqueles fogõezinhos de lenha, a gente brincava, a gente tinha o dia da semana de brincar de cozinhado na casa de cada uma prima. Mas não deixava de brincar com outros brinquedos. Isso masculinizou algumas das minhas primas? A mim, não. O problema não está nas crianças, está no que os adultos estão colocando na cabeça delas. É como se eu não sei se vocês vão me entender, é como se eles quisessem pegar uma parte da vida da infância da criança, achatar, compactar, tirar e falar assim, não existe, segue tua vida. É mais ou menos isso. Não sei se vocês conseguiram entender. Por quê? Fazer uma crítica a uma pessoa que está parabenizando a menina porque ela recebeu uma medalha, eu nunca fui de esporte radical, não é porque eu não era, porque era de menina, não, é porque eu sempre fui medrosa. Eu nunca consegui andar de skate nem de patins porque eu fui medrosa. Eu mal aprendi a andar de bicicleta. Eu tenho medo de altura, mas em compensação eu tenho primas que davam show em skate e em patins. Então, assim, os anos eram outros, a época era outra, a cabeça das pessoas era outra. Hoje é tudo uma coisa, aquilo que a Priscila falou, é uma imposição. É tão malicioso que criticar a medalha de uma menina de 13 anos e querer puxar isso para a questão da ideologia de gênero. Isso não existe. Isso chega a ser maldade. É o que se chama de dissonância cognitiva, né? De burlar a lógica para impor algo ideológico, né? Exatamente. Desculpa eu ter te cortado, mas é porque eu lembrei disso, a Priscila falando aí. Falei, não, lembrei. Aí eu comentei, eu joguei bola de gude, eu soltava peão, soltava pipa, eu brincava de tudo, mas eu tinha meu momento de brincar, de cozinhado com minhas primas, fazer, sabe? Então, e nunca foi achado nada de atípico.
Por quê? A criança é pura, a criança é inocente. O esporte, ele A não tem... maldade está vindo de cima para baixo. O esporte, ele não tem sexo. Não! O indivíduo pratica o esporte que desejar e aí na competição vai ser o melhor possível, né? Quem dera que eu fosse fera no skate, eu nunca fui medrosa, eu tinha medo de cair. A gente já passou de 1 hora de live, então, assim, eu queria, assim, antes de repente, a live cair, alguma coisa assim, eu queria que vocês falassem em relação, por exemplo, da Raquel, a doutora Raquel, que ela pertence e ela coordena, né, o instituto lá da criança protegida e também a infância protegida. E também da Priscila, que ela precisa dar palestras, né? Ela tem grande informação, ela é super gabaritada no assunto, não só da pedofilia, mas como abuso, entre outras questões, da pornografia também, que é uma coisa que afeta muito, não só incentiva a criança a se sexualizar prematuramente, como também abre portas para o agressor poder atrair a criança que está ingênua e não percebe a malícia da questão do agressor. Mas eu queria que, no caso, antes de qualquer coisa acontecer, que a Raquel pudesse falar, tipo, aonde que a gente pode encontrar mais informações sobre o Instituto, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Alguma coisa, sim, sucintamente, né? Como entrar em contato, quais são as possibilidades e também como que alguém pode contratar a Priscila para poder dar palestras onde quer que seja necessário. Só fazendo um adendo, a Priscila é que está sendo omissa, porque eu já convidei para ela poder ser voluntária no Instituto. Ela que está fugindo já tem um tempo, tá? Vou aqui abrir o jogo, já que nós estamos falando. Mas eu vou laçar ela agora, depois que acabar a live. O Instituto, ele tem sede em Vila Velha, no Espírito Santo. O nosso Instagram está aí, né? Que é @infânciaprotegida_AAIP. Tem o nosso celular, que é o 27 99848 1838. A gente não atende só o Espírito Santo, a gente atende o Brasil inteiro. A gente tem pequenas células, pequenos núcleos de advogados, de profissionais de várias áreas que atuam e nos ajudam, são nosso suporte. Então, a gente atua diretamente com criança e adolescente vítima de todo tipo de abuso, de todo tipo de violência, bullying, automutilação, a questão do suicídio infanto-juvenil e também adultos que foram abusados na infância e são amparados pela Lei Joana Maranhão. A gente sobrevive de doações, de vendas de camisetas, de vendas de caneca, igual essa aqui que vocês viram tomando água o tempo inteiro. Se quiserem falar com a gente, é só chamar no direct, chamar naquele número de telefone que eu deixei aí. E se quiserem doar, a gente passa Pix, passa PicPay. A gente não tem ainda ajuda do governo, só a partir do ano que vem que emendas parlamentares nos serão enviadas. Então, nós estamos vivendo de doação e venda de camiseta. E nós estamos à disposição de qualquer pessoa, em qualquer local do Brasil, e quando a gente tem, em determinado local, já alguém, o suporte já vai ali, já presencialmente dá o primeiro atendimento para depois passar para a gente o que é. E a Priscila faz parte desse instituto de forma voluntária, e mesmo que ela não queira, eu vou ter que mandar uma intimação para ela. E você dos Estados Unidos também é nosso amigo. Seja bem-vindo ao Instituto Infância Protegida. Assim que a gente faz a intimação judicial, assim, na hora, entendeu? Amém. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, né, o espaço que você está falando sobre isso. Eu não cobro nada para falar. Eu faço palestras aqui, né, em Natal, onde eu moro. Estou nas escolas públicas assistindo, não estamos conseguindo fazer isso atualmente devido à pandemia. Mas eu também trabalho voluntário, eu diria quase missionária, que eu faço. Tive impedido de fazer aí por algum tempo, por questão de que também mexeu muito no meu psicológico, ainda estou tentando me recuperar, mas graças a Deus, né, está dando tudo certo. E agradeço demais. Eu só queria
falar com relação ao... Ai, meu Deus, esqueci. Com relação a essa questão que a doutora Raquel falou, sobre as brincadeiras, né, entre meninos e meninas. Eu acho interessante ressaltar que as pessoas, às vezes, pensam que os conservadores, eles são pessoas engessadas. Então, não, eu tenho uma filha, ela só vai brincar de boneca. Eu tenho um filho, você vai brincar de barriga. Não existe dentro do conservadorismo. Nós não somos engessados. Nós entendemos que a brincadeira, tanto do menino quanto a menina, essa brincadeira junto, isso é salutar a ambos. Né? E também é importante que haja, para que haja esse crescimento, essa troca. E também na minha época, isso já foi modificando, né? Já era mais comum, eu brincava, jogava bola, até preferia mais brincadeiras mais ativas do que brincadeiras menos ativas, assim, né? De correr, eu amava essas coisas, brincar de bola, tudo. Então é importante que a gente fale também sobre isso para ressaltar essa questão de que nós não somos engessados, nós entendemos. Uma coisa importante para falar é que existem muitos homossexuais que comungam da mesma fé que nós. Sim. A proteção da criança. Nós temos aí o Rony, temos Jerônimo do Sertão, tem várias e várias pessoas. Tem o movimento Mila, que é a Vanessa, que é casada com a Ellen, também milita junto com a gente. Então, assim, tem várias pessoas que são homossexuais ou lésbicas, ou trans, né? Tem a trans também de direita agora, que são pessoas que visam a mesma coisa que nós, que é a proteção da criança. Então, assim, nós estamos em conjunto com essas pessoas. Né? Cada pessoa faz a sua vida que bem entende. Nós podemos fazer a proteção da criança enquanto ela ainda não entendeu aquilo que é melhor para ela. E, e fazer cumprir-se aquilo que está na Constituição, no artigo 227. É direito dos pais assumirem essa responsabilidade de educar seus filhos conforme os seus valores. Cada um vai educar conforme os seus valores. Não é o Burger King que vai ensinar como é que a família tem que tratar os filhos. Ou como é que a família tem que conversar com os filhos sobre determinados assuntos. Não é a televisão que vai tratar sobre drogas. Não é a televisão que vai tratar sobre sexo. Não é a televisão, os marketeiros aí que vão tratar sobre assuntos que são concernentes à família. E que a Constituição deu à família, outorgou essa família a responsabilidade. Então, aqui, como representantes disso, nós somos, cada um de localidade, temos que sempre bater nessa questão também, porque às vezes as pessoas acham que, não, são contra os homossexuais, ou eles são nem aquela frase que a Damares falou, menino veste azul e menina veste rosa, né? Líquido de azul. Foi mal interpretada pelas pessoas. Mas quem entendeu aquilo ali. Olha, não é você. Exatamente. Não é você que vai definir, é a família que define, que dá a orientação. Né? Porque, de alguma forma, aquilo que a gente veste, às vezes, revela um pouco da nossa identidade, alguma coisa assim. Mas ela quis passar ali de uma forma simplória uma questão que é o que está sendo feito. Desconstruir tudo aquilo que foi construído pela base da nossa sociedade. Então, eu quero agradecer por a Raquel, peço perdão. Eu agradeço a vocês dois pela oportunidade, porque é muito importante. As pessoas acham assim, vocês estão falando, não é da mesmice. A gente está falando daquilo que a gente vive e que tem presenciado, tem chegado aos nossos ouvidos e que tem visto na televisão, em tudo quanto é lugar, e tem nos assustado. Por mais que a gente trabalhe com isso, nós estamos nos assustando todos os dias. Eu agradeço ao Vincent e eu acho que ele que vai conseguir salvar a live, se ele puder me mandar depois para botar no canal do YouTube. E eu já considero vocês nossos parceiros voluntários. Sintam-se, quando precisarem nos chamar, estamos juntos sempre.
Deus abençoe vocês todos e a todos aqueles que nos assistiram também. Muito obrigada. Beijo aí para todo mundo. Obrigada, Vicente, por ter chamado. Vicente, foi o Imagina. primeiro que falou. Vicente, eu quero que você fale. Fala alguma Não. coisa. Ah, não, eu queria mesmo escutar vocês duas, pela base de vocês, que eu já venho escutando vocês já há algum tempo, né? E sempre estava na minha cabeça de ter vocês duas juntas fazendo uma live, expondo exatamente essas questões, né? Não tem como botar tudo em uma hora, porque Não tem. é muita coisa, tem muito mais coisa para falar, só que fazer o quê, né? A gente faz mais pautas, a gente faz mais lives, não se preocupa não. Eu só queria aproveitar mesmo o impulso do evento que ficou conhecido aí no Brasil todo, né? Para as pessoas poderem ter mais noção das coisas, buscarem mais informação. A live vai ficar aqui salva e tudo mais, para quem quiser rever ou mandar para algum conhecido, né? Perceber alguma coisa no filho de um amigo, manda, sabe? Só manda, né? Manda, aqui, dá uma olhada nisso aqui. Não precisa, às vezes fica indelicado, eu acho que tal pessoa tá fazendo tal coisa indelicada. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, Vincent. Com certeza. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que é importante para mim, a questão do abuso infantil, da violência doméstica, a violência contra a mulher, né? É uma coisa que eu prezo que nós, homens, temos que fazer o bem para a humanidade, né? Todos nós, né? As mulheres, os homens, todo mundo, quanto melhores pessoas nós formos, melhor uma sociedade melhor nós vamos ter. Sim, com certeza. É fundamental que cada um faça a sua parte, faça um pouco mais e tente assim, atingir, né, os espaços, todos eles, esclarecer certas dúvidas, como, por exemplo, o que eu falei, né, sobre homossexualidade. Muita gente vai, porque tu é um homofóbico. Eu não estou nem aí para o que a pessoa faz na sua intimidade, com quem essa pessoa vai se relacionar. Não me importa. O que me importa é o que é feito com as crianças, sem obedecer à ordem natural da biologia da criança, né? Existe muita alteração ideológica em ciência, né, para questões políticas. E isso não está correto. Existe muito conhecimento hoje em dia, então, existe muito conhecimento e é fácil acesso na internet, basta querer ir atrás do conhecimento. Existe conhecimento de forma ideológica? Sim, existe. Por isso que a ciência ela não é exata. Ela é exata de certa forma, mas, por exemplo, tu vai pegar estudos que vão dizer que sim, estudos que vão dizer que não. Se tu só for atrás dos estudos que disser que sim, isso não é ciência. Se tu for atrás dos estudos que falam antagônicos, aí você está indo atrás da ciência, né? E para ter uma opinião, tu não pode seguir só uma coisa. Eu não posso falar de psicologia se eu só leio Freud. Eu tenho que ler Jung, entre outras questões. É assim como eu não posso falar só de leis se eu não for atrás da moral, da ética, né? Se eu seguir a lei cegamente, eu estaria sendo sem ética, sem moral. Porque nem toda lei ela é pelo benefício do ser humano. Priscila, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Não estou conseguindo ver. Manipulação. Manual de persuasão do FBI. Ex-agente do FBI revela os segredos da polícia secreta americana para identificar mentiras, influenciar, atrair e conquistar pessoas. Muito bom. Isso aí é muito importante, né, no cenário atual, porque principalmente de mídias, muito bom. Tem sido muito bom assim, a gente adquirir conhecimento nas mídias sociais. Eu acho que é uma plataforma interessante. Aprendo muito. A gente vai, se vocês me permitirem, eu vou criar um grupo no WhatsApp, Priscila, Vincent, a Fran, para a gente trocar informações, que eu acho que isso é importante. Pode ser sim. Vincent, eu vou terminar a live, o estilo bem americano. God bless you, every time, every day. Ok. Eita, tá bom, hein? God bless us all. Então tá, Tchau, então, gente.
Valeu, muito Gente, obrigado. valeuzão. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe vocês todos. Pega a informação aqui, tanto na página da doutora Raquel, quanto da Priscila. E também Estamos à Amém Senhor. A disposição. página @Amém Senhor. Procura lá. Legal. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau. Amém. A nós todos.